Opa, boa noite. Vamos colocar aqui o nome da nossa live. Fabiana já tá aí, né, Fabiana? Coisa boa. Tô colocando aqui o nome da live para fixar e eu te chamo. Ok, então vamos lá, minha querida. Fazer esse papo super importante. Convidar. Vamos ver se chegou pra você. Acho que não, né? Agora vai. Isso. Opa! Boa noite, minha querida. Boa noite, eu tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, tô te vendo. Coisa boa. Só não posso te Que abraçar bom. ainda. Pois é. E eu que não tô mais acostumada a passar batom por causa da máscara e acho desnecessário. Hoje eu olhei e falei, mas parece que tá faltando alguma coisa. Eu Aí passei adoro. alguma coisa. Eu adoro. Eu brinco que a deusa que reside em mim gosta, se sente homenageada. Ai, a minha deusa, eu gosto de sobrancelha, gosto de cílio, isso eu adoro. Mas batom, ó, o batom é bem clarinho. Ah, então, mas tem outras homenagens, né? Afaga a É, sua vida de outras formas. sim. Mas Brinco, odeio ficar sem brinco. Nossa, quer me ver chateada? Esqueci de colocar o brinco. Me sinto péssima. sim, se sente quase que nua. Nua, me sinto nua, incomodada. Já cheguei a pegar brinco de outra pessoa que tinha sobrando para, por favor, me deixar em paz. Ah, eu sei como que é. Eu me identifico em alguma medida. Apesar de que o nu, pra mim, também já tá bem mais ressignificado depois do Tantra na minha vida, né? A gente começa a se autorizar mais nesse despir-se também, né? Não só do corpo, mas da alma. Claro que em contextos É, protegidos, né? Porque, felizmente, a nossa cultura ainda é bastante opressora. Boa noite, é. Ana. Boa noite. Bem, vamos que Venham, é sábado, mas venham, venham. Vai ser importante. é um horário assim do sábado, né? No final de semana, enfim, que pode ser que a gente não tenha tanta audiência, mas vai ficar O gravada, né? importante é ficar gravada. O importante é ficar E- gravada. Eu nem me preocupo muito com o momento, né? A não ser que a gente precisasse de muita interação de outras pessoas, né? Mas o importante é esse conteúdo ficar gravado. Exato. E a gente também, né, estreitar aqui a nossa relação, né, Fabiana, que a gente vem conversando aí, né, no privado. Então, vou te apresentar, vou fazer uma breve introdução, né? É, Ok. A Fabiana, ela é educadora infantil, né, Fabiana? E passou aí por alguns processos pessoais intensos, que acho que faz parte da sua fala, né? E passou por vários médicos e terapeutas, né, em função de alguns dramas pessoais que você viveu, né? E enfrentou alguns desafios, e eu acho que você foi de uma maneira muito resiliente, muito inteligente, pelo que você me contou, né? Aquela troca que a gente fez, né? Superando e entendendo, né? Superando as dificuldades que se colocam assim em relação à saúde mental, né? O adoecimento psíquico e a recuperação da saúde mental. E também a problemática envolvendo o nosso sistema de saúde, né? A formação dos nossos profissionais, enfim. E então você fala do alto da autoridade vivida, né?
assim, de uma pessoa que atravessou uma série de dificuldades e foi vencendo, e então foi buscar sua formação como terapeuta, né? Então hoje você é uma sexóloga em formação, né? E aí você pode trazer mais um pouco da sua experiência como, não só como educadora, né? Mas como professora, mas também como terapeuta, né? Eu sou psicóloga, né? Também vou fazer aqui essa casadinha com a Fabiana, contando um pouco da minha experiência pessoal também, vou entrar também, né? Que eu acho que o terapeuta ele precisa também se colocar humano, né? Se arriscar, né? Não ficar só nessa defensividade da persona, né? Do papel do terapeuta, mas se mostrar humano com as suas vulnerabilidades também. Então, boa noite, Na pessoal. verdade, eu não sei se acontece assim para todos, mas eu acredito muito que depois do momento que você decide, quero psicologia, quero estudar isso, ou você decide isso por conta do que está vivendo, durante o processo você vai se educando, você vai amadurecendo, você vai se transformando. Então eu até acho que não tem como, né, você, enquanto profissional, avançar se você não olhar para os seus problemas, para o seu amadurecimento, para a sua transformação, né? Como é que você pode sentir na pele o que o outro está falando ou conseguir entender o processo pelo qual ele está passando, né? E do teu ponto de vista profissional, encaminhar ele para um melhor estágio. Se você não passou por isso, não tem como. Então, eu, honestamente, principalmente terapeuta, né? Que ainda é muito vaga as formações, né? Então, tem pessoas que vão a fundo, tem pessoas que não, tem cursos de 2 anos, tem cursos de poucos meses. Então, quem realmente sentiu isso enquanto chamado profissional, ele, ele passou por uma transformação muito grande enquanto pessoa, né? E a gente não leva ninguém se não trilhou aquele caminho. Então a gente geralmente pega na mão e traz, né, para um caminhar, eu acho. Não sei se acontece com todo mundo nessa área da psicologia, da psiquiatria, da terapia, mas eu acredito que esse profissional é mais polido, é mais, não sei te explicar, mas Sensível, né? enfim, eu não, eu não decidi ser terapeuta. Eu me tornei ela, um dia alguém falou, você já é. E aí eu falei, Uhum. ué, então, por isso que eu digo assim que, né, faz parte da formação de pessoa, né? Dessa transformação. E a gente nunca para, né? Eu, honestamente, hoje, quanto mais eu estudo, e aí mais claro aquilo fica para mim, mais eu identifico aquilo, mais eu encontro aquilo próximo a mim, Uhum. mais assustada eu fico, porque daí a gente não consegue mais voltar, a gente só Uhum. consegue avançar. E aí tem pessoas que você já, né, dá aquele recuo, assim, para tudo, para realmente ajudar, para se afastar. Eu digo isso no contexto da vida, né? A gente vai ficando mais lúcido, mais lúcido, Uhum. mais lúcido, e às vezes eu acho isso meio solitário, meio assustador, porque daí as pessoas começam a achar assim, você estranha. Ah, mas ali não tem nada, ali não é 1 e 1 é 2, e você está enxergando 6 ou 7. É, bem, você está trazendo o mito do curador ferido, né? Então, o terapeuta, a formação não só profissional, mas a formação humana dele, leva ele para esse lugar, né? Todo curador, ele também tem uma ferida. Eu acho que isso é importante de ser dito nessa introdução, né? Mas vamos nos encaminhando, então, para o nosso assunto, né? Que é um assunto assim, eu tô com 15, 16 anos de prática clínica e começou a me chamar a atenção desde o princípio, né? Mas cada vez mais nos últimos anos começou a me chamar a atenção como que as pessoas chegavam para mim, né, para o processo psicoterapêutico,
contando seus dramas pessoais, que são, muitas vezes, são vivências humanas, esperadas, né? Algumas são crises normativas, que a gente chama, né? Que são crises esperadas para aquele momento de vida, né? Como a entrada na vida adulta, né? Que muitas vezes tem o seu conflito, tem a sua tensão, né? Tem o seu drama, mas também as crises não normativas, que são aquelas crises que a gente não espera, né? Por exemplo, perder alguém querido, né? Por acidente. Então, é uma crise, né? Ninguém está esperando, e essas coisas acontecem, tanto as crises normativas como as não normativas nas nossas vidas, e essas pessoas chegavam para mim, e muitas delas já com um diagnóstico que era questionável, né? E também medicadas, né? Medicadas com uso de psicotrópicos. Ou por estarem atravessando dificuldade de dormir, coisas assim que são mais ou menos comuns, gente, né? Dificuldade de dormir, ansiedade, enfim. E aí eu comecei a identificar que, assim, a gente começa a tomar remédio para acordar, tem um remédio para acordar, um antidepressivo, né? Então, um remédio para conseguir acordar, um remédio para regular o seu humor, um remédio para você recuperar sua libido, um remédio para abrir seu apetite ou um remédio para tirar o seu apetite, um remédio para você conseguir dormir. Aí eu perguntei, gente, aonde foi que o ser humano deixou de ser suficiente, né? Porque todas essas medicações, esses princípios dessas medicações, né? Os princípios ativos, eles são produzidos organicamente, naturalmente, pelo nosso próprio corpo. Então, isso vai muito do nosso estilo de vida, né? Então, em algum momento, a gente começou a acreditar que as pílulas, né? Os pilim-pim-pim, né? Seriam mágicos, né? Como se a gente tomasse realmente um remédio para ser feliz, um remédio para tirar algum mal-estar, né? E a verdade, como a Fabiana colocou aqui, né, que o ser humano ele tem uma capacidade de adaptação e de vencer as adversidades da vida, que se a gente se medica de uma forma indiscriminada, eu não estou falando do critério, né, do diagnóstico feito com critério e o uso de medicação, né, também bastante criteriosa e cuidadosa, né? A gente está falando aqui do uso indiscriminado de medicações, que a gente vai aprofundar nesse assunto, e também na hiperinflação diagnóstica, né? Na banalização do diagnóstico, especialmente aqui a gente está falando em saúde mental, né? E aí eu fui atrás disso para saber se eu era a única a estar anotando, né? E percebi que não, que tem todo um estudo, né? Tem todo. Isso é um fenômeno chamado medicalização, né? Ou medicalização ou medicamentalização da vida, né? Então, a medicalização é um critério determinístico, né? Que ignora os fatores sociais, culturais, históricos, né? Que não contextualiza o sujeito no seu drama dentro de um momento histórico, cultural, né? E trata como se fosse um problema meramente individual, seja orgânico, seja psíquico. E muitas vezes aquela questão está falando de um problema sistêmico, né? E a medicamentalização é aquilo que o que antes não era medicado e patologizado passa a ser agora. Então, um fenômeno decorrente, né, da medicalização. Então, existe hoje vários órgãos, né, governamentais, várias instituições que se organizam para estar tratando esse tema, né? Inclusive a Organização Mundial de Saúde, né? O nosso Ministério da Saúde, né? Existe um relatório, que eu fiz uma leitura recente, né? Um relatório do Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicação, né? Do Ministério da Saúde, né, trazendo toda a questão das estratégias, das recomendações em relação ao uso de medicação em geral, né? Mas, sobretudo, aqui na nossa live a gente vai se concentrar na saúde mental. Tudo bem? Então, Fabiana, eu vou passar, né? Já fiz essa breve introdução, vou passar a palavra para você contar para a gente como é que foi a sua trajetória, a sua jornada existencial, né? De se ver
vivendo seus próprios dramas, sendo diagnosticada, enquadrada num quadro, né, psiquiátrico, sendo medicada, como é que foi tudo isso? E depois sair dessa caixinha, né? Vencer a coisa da retirada da medicação, o desmame, uma série de coisas que eu sei que você atravessou, você me contou um pouquinho, mas gostaria de te ouvir, então. Deixa eu dar boa noite aqui pro pessoal que entrou, a Lu, a Ana. Boa noite para quem está chegando. Vamos ver. Então, essa semana, como a gente já estava se preparando para esse tema, eu fiquei pensando sobre esse processo todo, inclusive sobre o que eu ouço muito, né, das pessoas frente a essa necessidade, né, da terapia. Então, é lógico que todo mundo que se aproxima de mim, eu acabo abordando e tentando direcionar, né? E com os outros soprando uma coisa aqui, soprando uma coisa ali, até que a própria pessoa entende que talvez seja bom, né? Conversar com um profissional. E eles acabam sempre caindo na mesma, não sei se clichê, mas né, que esse tipo de coisa é um pensamento de quem está ficando louco, de que isso é para quem tem problema, né? E aí eu fico pensando, eu sempre, há muito tempo eu penso isso, depois que eu saí fora, né, da caixinha, mas hoje, enquanto profissional, eu penso isso. E quem é que não tem problema? Uhum. Quem é que não precisa de um profissional? Eu, honestamente, não acho que a medicação possa nos ajudar de alguma forma, porque eu nunca conheci ninguém que tenha resolvido um problema, que tenha pego na mão, né, pego pela mão o problema e tenha resolvido ele com medicação. Não conheço. E eu vou contar certinho como que eu entendi isso e vocês vão ver que faz todo sentido, provavelmente aconteceu com muitas pessoas. Depende muito dos profissionais que passam pela gente, né? Uhum. E hoje eu conversando com uma colega de trabalho, e ela falou exatamente isso, né? Que as pessoas, todos, sem exceção, precisam de ajuda de um profissional em algum momento. Por quê? Porque bem como tu explicou ali, a gente não é preparado e não entra nas fases da vida com conhecimento suficiente, como a maternidade, como pós-faculdade, como casamento, enfim, em situações que ninguém nos prepara. E somos humanos, não somos só animal, né? O animal fica prenha ali e vai dar tudo certo naturalmente. De toda forma, o processo dela, independente de qual for, vai ter um início, um meio e um fim. Não acontece assim com a gente. Por quê? Porque a gente não sabe emocionalmente como vai ser afetado, psicologicamente como vai ser afetado. Então, uma gravidez vai ser um impacto para cada uma mulher, independente dela estar extremamente saudável ou não, né? Tá aí a depressão pós-parto que não nos deixa mentir, né? Será que são as mulheres com problemas que têm depressão pós-parto? Será que é uma mulher de origem humilde que tem um... Não é, ninguém sabe como pega. Você pode ter feito terapia a gravidez toda, só por precaução, só por estar ali equilibrado emocionalmente, você ter depressão pós-parto. E você não ter dado indícios disso. Por quê? Porque foi só naquele período, naquela situação que você ganhou, que os seus hormônios baixaram e que alguma coisa aconteceu e o teu terapeuta não sabe dizer por que aquilo aconteceu. Então, por isso que eu acho tão importante esse tipo de profissional na vida, né? Então, como é que começou para mim? Como é que eu fui me achando, né? Foram me ajudando literalmente. Eu tive, eu acho que até sorte. Infelizmente, eu fui uma das pessoas que tive a necessidade, pelos problemas serem mais difíceis, desde muito nova, essa coisa
estar sentindo algo e isso estar refletindo em mim de alguma forma e eu não ter ninguém à minha volta, porque também não tinham conhecimento, não, não tinham entendimento de que isso afeta, né? Viviam no modo automático, vai passar, é normal, é assim mesmo, coisas ruins, coisas difíceis. Então, eu não conseguia entender, vai passar como? Né? Eu tenho traço de caráter oral muito forte. Então, vai passar como? Como passa? Onde? Cadê? Quero ler, quero saber. Então, eu escutava os profissionais falando e eu entendia a mensagem pela metade. Eu sabia que eles queriam me dizer alguma coisa, mas eu não tinha maturidade em questão de conhecimento de vida para entender o que eles estavam dizendo, mas eles queriam me dizer alguma coisa e aquilo ficava incompleto. Então eu fui de galho em galho. Eu fui saltando, mas eu tinha uma gana pelaquela informação, né? Eu queria aquela informação. E eu sabia que tinha mais. Eu só não conseguia era administrar essa coisa de metade de mim estava sentindo, estava sofrendo, estava vivendo, metade de mim estava lúcida, porque estava entendendo uma mensagem pela metade. E Uhum. assim foi. Minha primeira experiência com muitos profissionais da área da saúde falando coisas, tal, foi porque eu tive filho cedo e foram gêmeos e um faleceu, o outro ficou no hospital, e eu era nova, mas era eu no hospital, né? Então, cada médico que vinha abordava de alguma forma, tentava, né? Tentava, porque como você faz isso para uma menina? Que hoje, se eu olhar, eu vou dizer que é uma criança, né? Então, eles tentavam. Você tinha 19 Não é anos. assim. Eu tinha 16. 16, nossa. Uhum. É. Uhum. Então, cada profissional que chegava tentava me explicar. E como eu tinha esse lado muito, muito forte de eu sei que estão tentando dizer alguma coisa, e se eu prestar bem atenção, eu vou conseguir. E eu ia, de pouquinho em pouquinho. Assim, eu fui me desenvolvendo emocionalmente muito, muito além. Né? E tudo em volta conspirava muito a favor. Então, eu vi situações terríveis de outras pessoas. Fabiana, só para deixar claro, qual que era o seu mal-estar, a sua demanda, o seu sofrimento naquele momento? O que era que você... Eu entendi que você estava grávida de gêmeos, né? Que você perdeu um gêmeo, mas só para que fique claro aqui para as pessoas, né? Qual que era a sua vivência subjetiva? Como é que explica a dor da perda de um filho? Tá, Como é então que você fala para a pessoa? era Né? esse Como é que investimento. você, como é que você, como é que você ajuda essa mulher a se levantar e a continuar com o outro? Uhum, entendo. Eu entendo. E aqui a gente está autorizada a manifestar a nossa emoção também, tá? Ela é bem-vinda. A gente está tocando em pontos muito sensíveis. Eu muitas vezes me emociono também nas lives, né? Porque aqui a gente está se confessando, né? Confessando a nossa história, porque outras pessoas também vão se sentir identificadas. Eu sei que a sua história é uma história sensível, delicada, de muita dor e também de muita superação, e que te formou, né? Que as pessoas te reconhecem hoje como uma curadora, como uma terapeuta, né? Então, eu te agradeço demais de estar compartilhando com a gente aí a vulnerabilidade do seu ser, né? Que é algo que é tão caro para nós, né? E que nos conecta com uma força também, né? Ao mesmo paradoxalmente, né? Então, quando a gente medica, muitas vezes a gente tira essa chance de se humanizar, Exato, de vencer a exato. adversidade, né? Então, se você der conta de continuar, respira fundo. Então, aí, dentro de um hospital, eu tinha muitos profissionais maravilhosos, mas eu tinha 16 anos. Uhum, Entendeu? Então, assim, eu lembro claramente que um dia eu pensei, só eu tinha 16. Eu estava sozinha, no maior hospital de Santa Catarina infantil. Só eu tinha 16, todo mundo em volta adulto, com outros filhos, anos de casada. E eu comecei a observar que as mulheres não suportavam a dor. Elas não ficavam no hospital como eu.
elas literalmente se desmanchavam. Aquilo emocionalmente as afetava tanto que elas não queriam enfrentar. E eu sofri muito na perda, na primeira fase, né? Eu digo isso, eu passei por fases. A primeira fase ali da perda do meu filho foi como se eu tivesse morrido. Aquela Fabiana ali, né, frágil, que não entendia, aquela ali morreu ali. E nasceu outra que não tinha tempo para chorar. Entendeu? Então eu comecei a observar dentro do hospital as mães adultas, mais velhas, com muita vida, né? Não suportando. E aí eu foquei. Bom, nossa, meu olho tá ardendo horrores. Peraí, deixa eu pegar um lencinho, porque eu não vou aguentar. Tá. A pessoa não passa maquiagem, eu tenho alergia à maquiagem. Já viu uma coisa dessa? Para piorar a situação. Tenho alergia, entrou no meu olho, acabou. Então eu comecei a focar. O meu foco, então, naquele momento, passou a ser o meu filho, que era prematuro, com muitas necessidades, muitos especialistas, e eu tinha passado por uma primeira fase com dois prematuros. Então, eu já estava calejada, né, de coisas que aconteciam com ele, eu me sentia preparada, e eu fiz esse trabalho comigo mesma, vendo as outras mães, que daí no caso eu fiquei dentro de um hospital, enterrando o filho de outras mulheres junto com elas, tá? Eu passei por isso sozinha, não tinha ninguém para acolher mas eu as acolhia, porque eu sabia que aquilo era duro demais para uma mulher passar sozinha. Então, dentro de um hospital, várias mães, uma acolhia a outra. Então, eu estava preparada emocionalmente para mais uma perda, caso acontecesse, que era a do meu filho que estava lá, né? E aí, eu comecei a aprender igual uma esponja, assim, sabe? Igual um aspirador. Tudo. O profissional chegava e dizia para mim: isso aqui é melhor, se fizer isso por ele, ele vai melhorar. Observando, ouvindo e aprendendo tudo que falavam, porque eles não queriam falar para mim que eu era insignificante, eu tinha 16 anos, eu era criança, eu não entendia. Mas eu aprendi olhando, porque me fazia bem, me fortalecia, entendeu? Então, assim, só para resumir nessa primeira fase. Quando eu saí do hospital, eu fui liberada pela enfermeira-chefe daquela ala. Meu filho tinha 1,7 kg, mas ela me liberou porque eu era a única mãe dentro ali que realmente tratava do filho, sabia o que ele precisava, conseguia, né, fazer isso. Eu não desmontava mais. Meu emocional eu deixei de lado. Eu falei, agora eu vou, né? Entrei assim naquela área de necessidade mesmo, física, de um jeito assim que eu não era a mãe dele, mas eu era a pessoa que estava ali para garantir que das duas, uma, ou daria certo, ou eu passaria por mais um luto, né? Já tinha todo o processo na minha cabeça, passava por isso toda semana com outras mães, então eu processei essa informação, eu entendi ela, que é o que as pessoas não fazem, que é o que os médicos evitam dos pacientes fazer, né? Só que, infelizmente, hoje eu me pergunto por quê, né? Por que um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra não olhou para mim e falou: vem cá, menina, vamos conversar. O que você está passando é difícil, mas eu vou te dizer que vai passar. É da vida, sabe? Eu hoje, se visse uma situação dessa, eu ia olhar para aquela mãe e ia dizer: ela está morrendo emocionalmente. Uhum. Por que não tinha isso dentro do hospital? Hoje eu me pergunto. Mas, enfim,
deu tudo certo, meu trabalho teve resultado, eu nem percebia, eu fui entender mesmo quando eu tive aula. Quando eu cheguei em casa, eu percebi que eu tinha ficado meses sem comer, sem dormir, sem ver TV, porque eu estava dentro de um hospital, a rotina é completamente diferente. E eu estranhei tudo. E eu entrei em depressão, Uhum. muito forte. Eu não dormia, eu tinha insônia, eu tinha ataque de pânico, eu achava que eu tinha enterrado um filho e que o outro tinha ficado. Eu entrei numa confusão mental gigante. E eu não tinha ninguém perto para dizer: isso é comum, você passou por um trauma, você precisa de equilíbrio, você precisa comer, dormir, né? Sua mente precisa se recuperar um pouquinho. Porque eu deixei ela de lado, mas ela estava lá com a ferida aberta. E eu também não tive isso. E segue o barco, segue a vida. Eu sempre me perguntando: que é isso? Como faz? Então, sempre que eu via qualquer coisa, sempre que eu escutava alguma reportagem, sempre que eu via um psicólogo, enfim, qualquer coisa que passava por mim, eu me antenava. A minha depressão foi muito ruim, mas eu, quando fico em depressão, leio mais, estudo mais, ouço mais, presto mais atenção e assim eu fui me desenvolvendo. Ao longo da minha vida foi assim, cada pancada que acontecia, não é legal, isso tá errado, tem um jeito melhor, como é que faz para resolver? Aí aparecia um psicólogo que dava uma, olha só, você não tá bem, você não tá legal, você tem que prestar atenção. Olha, hein, menina, cabeça, o emocional, né? Aí eu comecei, depois de uma certa fase, depois dos 20 anos, eu comecei a entender que era importante um psicólogo, que era importante um profissional desse, de repente um profissional desse poderia me ajudar. Mas eu nem pensava em medicação, ou ele vai me medicar, ele vai me dar alguma coisa que eu vou me sentir melhor. Não, eu queria conteúdo, eu queria que ele falasse o que era aquilo. Eu queria poder verbalizar o meu sentimento, era isso que eu sentia. Né? Eu entendia que na área da saúde, por exemplo, tudo tem explicação, tudo, né? E como que. Então, eu trabalhei na área da saúde, daí eu via muitas coisas. Então, para mim, foi muito importante essa fase, porque eu fiz o oposto. Eu acolhia, sabe? Eu pegava aquela pessoa, eu completava, eu deixava ela ali numa caminha quentinha para passar por aquilo, porque eu sabia que era só isso que, a princípio, a gente precisa de alguém que diga: olha só, não é fácil, o que você está sentindo, está passando é péssimo, mas faz parte da vida. Muitas pessoas passam, né? Ou se não, sei lá, enfim, me encher de informação a ponto de eu entender que aquilo, mesmo ruim e difícil, é comum, é necessário até, né, para que você evolua tal. Como a gente está aqui falando, não, ninguém ensina, família não ensina, os pais não ensinam, e você vai seguindo de rolo pela vida. E se você não presta atenção, daqui a pouco tá extremamente doente emocionalmente porque colecionou problemas, né? É... Depois disso, eu tive, acho que aos 24 anos, uma crise forte. E aí eu, por conta, comecei a procurar. Não tinha condição financeira, era uma coisa que é para louco. Não, isso não faz sentido nenhum. Você querer uma coisa dessa não é o tipo de profissional que você precisa. O que você está passando é normal. Mas o normal precisa de ajuda para passar, né? É normal parir, mas você precisa de ajuda. Enfim, eu entendia que não é normal. Eu entendi assim, não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. E aí eu tive sorte, porque daí eu fui encontrando pessoas que diziam assim: não, eu vou te ajudar. Eu vou te atender uma vez ou outra e você vai, né? Eu estudava muito, eu gostava muito. Então eles diziam: leia tal coisa, estude tal coisa, procure tal coisa. E assim, né? Porque eu acho que eles sabiam que a minha gana, a minha vontade era maior e que eu tinha algum ponto de muita lucidez. Uhum. Aí o período mais difícil, assim, que, né, foi, eu acho que decisivo, né, nesse sentido de
sair da casinha, né? Sair da caixinha, foi na faculdade, né? Eu tenho um histórico de professores maravilhosos a minha vida toda. Na verdade, desde criança eu queria ser professora e acabou que foi só depois, mais tarde, que eu consegui isso sozinha, né? E aí, na faculdade, eu lembro que eu estava, assim, numa imersão muito difícil, emocional, né? Sabia que estava com problemas, não sabia por quê, onde, como direito, não conseguia entender isso direito. E aí uma professora falou para mim, nunca esqueço. Ela disse assim, Fábio, ó, vou te dizer, tá? Da minha experiência de vida, que ela devia ter uns 50 anos, ela falou assim, pessoas como você precisam beijar o chão para poder se levantar. Mas você vai se levantar. Mas você tem que querer isso. Você tem que entender que só você pode descer e subir. Nossa, aquilo para mim foi igual se ela tivesse me dado a mão e tivesse me arrancado do buraco. Eu entendi que de fato eu poderia, que de fato eu precisava. Eu precisava aceitar que eu tinha que me soltar, eu tinha que cair para conseguir ter força, sabe, suficiente para resolver isso. Daí foi a minha primeira, opa, peraí, ela tá enxergando que eu posso, então é porque ela sabe que eu posso. E aí corri mais atrás, né, nesse sentido de profissional aqui, profissional ali. Também em momento algum pensei que uma medicação pudesse me ajudar. Já sabia a diferença entre um psiquiatra, entre um psicólogo, mas uma medicação ou um psiquiatra jamais poderia me acolher no que eu realmente precisava e fiquei anos sem ter, né? Aí eu tava. Uma pergunta. Você não chegou então a usar medicação? Cheguei. Ah, chegou. Tá. Nesse período ainda não, mas cheguei. Ah, tá. Aí segui em frente e fui conseguindo. Profissional aqui, dizia ali, fui aprendendo, tal. Passei por outras fases de altos e baixos, sempre, não, mas eu posso, eu pude uma vez, eu posso outra, e assim melhorando, amadurecendo, evoluindo, crescendo. Mas eu acho que o auge mesmo foi há 6 anos atrás, que aí eu senti que eu estava muito mal e eu não tinha forças, não tinha vontade, eu só sabia que eu estava mal. Mas eu não sabia explicar o que que era, eu estava assim, sabe, naquela fase assim que você quer mesmo suicídio, em que nada é capaz de ser importante o suficiente, né? Entrei nessa fase, fui parar em um consultório e falei, eu não sei, mas eu tenho algum problema, eu estou com algum problema e eu preciso de ajuda para agora. Preciso de ajuda mesmo e eu não consigo e eu preciso que me orientem porque eu não tenho vontade. Eu acho que foi uma das vezes que isso foi mais forte. Eu não tinha força, eu não tinha vontade nenhuma. E isso para mim foi muito grave, porque se eu não tinha vontade, eu não tinha vontade, quem poderia mudar aquela situação, né? E aí foi onde eu fui parar num psiquiatra. E, na verdade, o psiquiatra, antes de me avaliar ou ter realmente condição de me diagnosticar, né, tinha informações a meu respeito por terceiros, o que eu já acho um absurdo, que na ocasião eu estava completamente fora de mim, né? Se eu tivesse um mínimo de consciência, eu jamais teria continuado. Mas, enfim, com uma terceira opinião, me diagnosticou como bipolar e me medicou muito para dormir, para acordar, para ficar, para render, para, enfim, tudo desse tipo. Eu não concordei muito, né? Assim, foi muito violento o processo, né? Não conversou, não pesquisou, não me ajudou a chegar naquele diagnóstico, mas me medicou. Aí eu comecei a acordar, né, para esse sentido. Mas nunca tinha usado medicação, então talvez eu pensava, o erro foi meu. Então era a medicação que me faltava. Com a medicação vai ficar tudo bem?
né? E Uhum. escutava pessoas falando, eu tomei isso e melhorei, tomei aquilo e sem isso eu não vivo. Eu falava, nossa, mas, né, uma medicação faixa preta, mas, né, ordem, só passei mal. Só me perdi. Não dormia mais, não ficava acordada mais, é, né? Enfim, bagunçou o meu organismo, bagunçou a minha mente, a boca seca. Enfim, aí eu fui começando a deixar de ter um problema emocional que eu precisava resolver, uma dor que eu tinha que resolver, aquilo ficou de lado e eu comecei a ter problemas físicos. E aí eu comecei a reclamar. Não é Uhum. legal, não tá dando Uhum. certo, não tá me ajudando. E eu sempre falava, mas e isso? Mas e esse problema? Mas como que faz? Não, é a medicação, logo você vai se sentir melhor. E eu tinha dois problemas, eu comecei a ter dois problemas. É como se a Uhum. medicação me deixasse ausente de consciência do meu problema. Foi Uhum. exatamente isso que eu senti. Como se estivesse me separando. Uhum. Uhum. Olha, está Deu, bem? deu. Caiu a Eu foto. Ah, tá. estava falando da ausência de consciência do que você estava vivendo, né? Isso. E aí, um belo dia, eu falei, eu não vou tomar mais. Não tá me ajudando. Eu sei que não tá me ajudando. Eu quero resolver. Eu não quero abafar, sufocar. Aí ela parou e falou assim: "Você faz atividade física?" Eu falei: eu já não gosto muito, mas eu não faço." Aí ela assim: "Então eu vou te ensinar uma coisa que você vai odiar no início, mas talvez funcione para você. Você vai fazer seu corpo trabalhar para você. E talvez ele vá te dar respostas." Então ela fez um acordo comigo de que eu tinha que, né, caminhar, andar de bicicleta, ir até ela na sessão ou a pé, ou de bicicleta, né? E ela falou que eu me sentiria muito mal inicialmente, mas que depois da segunda, terceira vez, bem provavelmente eu iria me sentir muito diferente. E eu gosto muito dessas coisas assim, faça, você vai ver, paga para ver, né? Eu gosto. E eu fiz isso, paguei para ver, deu muito certo e eu fiquei muito feliz, porque foi um gatilho, né, que disparou em mim como assim, se eu tivesse recuperando de poder fazer alguma coisa, entende? Ela estava me energizando, ela estava me capacitando para eu voltar a pensar, a ter vontade e a querer aquela melhora. Então, foi a primeira coisa. Em momento algum, até aí, ela falou para mim sobre terapia. Aí, sem querer, na recepção do consultório, eu vi que tinha terapia. E eu me perguntei, mas por que eu não faço terapia? Porque o psiquiatra, para mim, não serve, não, né? Pra quê? Não entendi pra que é psiquiatra. Essa foi a minha reação. E eu falei pra ela, doutora, por que eu não faço terapia? E ela olhou pra mim e falou, você não faz terapia? Eu falei, não, você nunca mandou eu fazer terapia. Ela, meu Deus, já era pra você fazer terapia há muito tempo. Eu falei, ué, mas por que você não mandou eu fazer terapia? Entende? Então, uma coisa assim, veja, tão desconexa, tão, né? Então, ela nunca escutou o que eu falei sobre o meu problema? Ela nunca pensou que talvez eu queria resolver meu problema? Então, Uhum. ali começou, não, então faça terapia, eu achei que você já estava fazendo. Fui fazer terapia. A terapeuta era, como fala, eu sempre esqueço esse nome, aquele que é com teatro, que é com movimentação física, assim, ai, eu sempre esqueço esse termo. Psicodrama. Psicodrama. É, isso, ela era dessa linha. E Uhum. aí ela, como eu acho que ela entendeu assim que eu tinha uma coleção de coisas que ninguém tinha me ajudado a destrinchar, eu acho que ela pensou assim que eu precisava extravasar aquilo para daí conseguir verbalizar. E foi a melhor coisa do mundo.
Mas, para minha surpresa, tinha muitas coisas que eram claras para ela e que não eram claras para mim. Então, eu tinha algumas coisas a resolver na vida, tinha colecionado alguns problemas que eu nem sabia que tinha. Né? Nessa ocasião, eu já tinha, inclusive, me divorciado. Porque no último ano do meu casamento, eu cheguei a ficar doente num ponto e o meu ex-marido não conseguiu me ajudar, não porque não quis, mas porque não sabia, não tinha entendimento, né? Que eu coloquei a culpa nele. Então, a culpa é sua de eu estar assim, de eu não melhorar. E eu pedi, você não me ajudou, então você é o problema. Se eu me livrar de você, eu me livro do problema. Então, entenda, por isso que a gravidade de você não procurar ajuda. Você pode ter perdas enormes. E às vezes o seu problema era simples. Né? Se eu tivesse ouvido de alguém, Fábio, mas não é culpa dele. Né? Ou, mas o seu problema não é ele. E eu não tive nada disso até ir para terapia. E aí, na terapia, a pancada, literalmente, né, com essa extração física, ela foi colocando na mesa toda a sujeira. Né? O processo de autodesenvolvimento e o processo terapêutico, ele não é leve, ele não é indolor. Muito pelo contrário, mas ele é riquíssimo, ele te dá uma possibilidade de vida incrível. Então, sei lá, acho que é tipo cesárea, que é horrível, mas depois você esquece e você só fica pronto, não sei. E assim foi. Terapia. Aí, como eu estava num processo psiquiátrico, né, com um diagnóstico que eu não concordava, eu fui encaminhada para outro psiquiatra, porque daí mudou o grau ali de, né, enfim, não sei explicar. E esse outro psiquiatra falou assim: nossa, mas você acha mesmo que você tem esse diagnóstico? Eu olhei para ele e falei: não, não acho. Já estudei, já pesquisei, já li, não faz parte do que eu passei a vida toda. Né? Algumas coisas que o diagnóstico mostrava para ela, que ela não me perguntou, que ela, né, faz parte de outros tantos diagnósticos. Então ele falou assim: então, você vai continuar com a terapia, que eu falei, né, que era o mais importante, e ele concordou, que ele disse que não existe, né, ninguém que vai no psiquiatra só deve ir no psiquiatra. Deve sempre fazer um processo terapêutico junto, né, não tem como dissociar, né. E aí ele falou: leia mais, estude mais, né? Cada encontro nosso, eu quero que você fale sobre o seu alcance, né? E assim foi. Depois disso, eu passei por uma fase muito difícil com o meu filho por conta do divórcio, que aí eu tinha o divórcio, o luto, tinha, né, a questão do meu filho, desse processo, só que aí eu tava assim, munida, sabe? Eu tava armada. Eu sabia que aquilo era um problema da vida, difícil, mas que você tem que passar e que você deve passar por ele da melhor forma, da forma mais intensa para você superar. Eu não queria pôr nada para baixo do tapete, eu queria superar. E foi muito difícil, doloroso. E aí eu encontrei mais uma profissional maravilhosa que me escutava e dizia: nossa, as nossas sessões são muito ricas. Porque eu aprendo tanto com o que você fala, não sei de onde é que você tira essas coisas. E aí eu falei para ela, sempre eu falava, né, eu acho que eu devia ter sido psicóloga, mas agora não tenho mais tempo, não quero, né, não dá. Um dia ela falou assim: mas quem disse que você tem que fazer psicologia? Para falar o que você faz, por quê? Mas eu estava tão assim, naquela caixa que me colocaram, que ela falava e eu não entendia o que ela queria dizer. Só 3 anos depois disso, onde eu já era esse profissional, onde eu já era essa pessoa para os outros, que um dia uma pessoa maravilhosa de uma empresa grande falou: eu quero que você faça isso que você está fazendo para uma equipe inteira.
Olhei para ele e falei, não, tudo bem, legal, eu amo ser professora, eu já fui professora de ensino superior, eu amo um palco, adoro, né? Tudo bem. E então, tipo, alguém me falou, alguém foi me falando várias e várias vezes, depois que eu fui entender que era especialização que me habilitava, que não precisava de psicologia e que você se torna, né? Porque isso está dentro de você. Não é uma coisa que você compra, né? Ou você é, ou você não melhorar muito, se Uhum. desenvolver muito e morrer estudando muito, né? Então eu tenho muito respeito por essa profissão e fico muito chateada quando as pessoas banalizam tanto, vulgarizam tanto, né? E tiram tanto a credibilidade, né? Eu já fui muito, assim, muito atacada, literalmente, assim, sabe? Por profissionais que entendem, né, que eu deveria ter a psicologia, porque sem a psicologia eu não poderia, e não é assim que funciona, né? O meu processo me mostrou isso, né? Não fui eu que entendi. Ah, nossa, eu acho que eu devo ser, não. Foi uma coisa que a minha dificuldade, os meus problemas, as pessoas que me deram a mão, que me abraçaram, que me carregaram, essas, né, somaram. Então, foi por conta de eu ter que trabalhar toda essa problemática e entender que sim, é comum e vai ter muita coisa muito difícil de superar, mas que emocionalmente eu tenho que ter condição. Então, eu não. Quando alguém fala assim, nossa, terapia é coisa de louco, eu falo, louco é você, que ainda não foi em um, né? Aham. Porque não tem, né? Você entra num casamento, você se casa, você nunca se casou, você não faz ideia do que é um casamento. Você vai precisar de terapia, né? Principalmente a terapia sexual. Você vai precisar de conhecimentos que você não aprendeu em lugar nenhum. E se for uma pessoa como eu, que estuda, que bisbilhota, que vai atrás, que tudo, ainda, né? Mas, gente, essa coisa assim de ser responsável e correr atrás de qualquer possibilidade que acrescente em mim, só ficou claro, né? E daí a gente nunca mais dá um passo atrás, né? A gente só dá passo à frente. Foi há 6 anos, né? Eu já vou para 39 anos. Então, quer dizer, eu queria isso tudo aos 18. O Cá Entre Nós existe, que é para que as meninas de 16, 18 entrem na fase adulta sabendo que elas não precisam sofrer, que é difícil as coisas normais da vida, mas que é preciso conhecimento, que é preciso maturar aquilo ali, né? Aí você fica grávida, nossa, que lindo! Faz o pré-natal todo mês e o resto? Quem é que cuida? A tua Uhum. mãe? A tua sogra? A tua amiga? Não é, gente. É um profissional. É um Uhum. profissional que dá. Quanto mais específico, melhor, né? Então, ano passado, com o Covid e com a situação que eu comecei a ver, e que eu senti, claro, também na pele, né? Mas que eu comecei a ver, e na verdade eu entendi pela primeira vez como as mulheres são, assim, estão em déficit com informação. Informações básicas, informações sobre seu próprio corpo, informações sobre o que aconteceu com você, né? Muitas mulheres passaram lá pela gravidez, ganharam, perderam ou não, ou tiveram outros filhos, e elas não fazem a menor ideia do processo todo. Então, quase aos 40 anos, eu disse: Meu Deus, uma menina com 18 anos precisa dessas informações, gente. Não se Uhum. chega aos 40 e você não tem elas. E são informações terapêuticas, não são informações. São emocionais, né? Você não vai no ginecologista e ele fala sobre suas emoções no pós-parto. Não Sim. sei se tem alguém.
Hoje em dia deve ter algum ginecologista, deve ter algum obstetra que já entrou nessa área emocional, né? Eu ainda não conheci, mas deve ter. Mas a minha vida não teve. Não teve um obstetra que me auxiliou no meu caos emocional. Ele só fala que você vai passar por isso, que o hormônio vai cair. Tá, e daí? O que eu faço depois disso? Bem, minha querida, te agradecer demais, assim, essa exposição, né, da sua intimidade, que é a serviço, né, de quem tiver alcance, né, de tá vendo a gente aqui, né, eu acho que cada vez que a gente conta e reconta, visita e revisita essas nossas histórias, é mais uma oportunidade de elaboração, né, de apropriação daquela experiência, né, como fortalecedora, como libertadora, né, como você fez, né. Você falou em vários momentos, né? Eu não queria, eu até anotei aqui. Eu queria passar por aquilo para superar, né? Para superar, para desenvolver força, né? Para me conectar com os meus recursos, né? Com a minha sabedoria. Então, acho que foi primorosa a sua fala, assim. Nossa, que bom que eu acho que você encoraja também outras pessoas a estarem contando as suas histórias, né? Porque a gente atravessa ao longo da vida dramas existenciais significativos e você trouxe bem, assim, que a medicação, muitas vezes, ela pode, além de não ajudar, que é a nossa conversa aqui, né? Atrasando o seu processo de superação, de fortalecimento, de libertação. O processo terapêutico, o processo de autoconhecimento, a gente não vai romancear. Ele muitas vezes é dolorido, né? Mas ele também é transformador, ele também é libertador, né? Então a medicação, muitas vezes, além dela não ajudar, não fazer com que a gente conecte com esses recursos próprios que estão no nosso organismo, que estão no nosso corpo, na nossa psique, né? Basta que a gente tenha um acolhimento que legitime aquela experiência, que valide aquela experiência, né? Olha, isso que você está passando é difícil sim, mas né? E a pessoa precisa protagonizar, precisa se responsabilizar pelo próprio processo, né? E não deixar à mercê dos médicos, como você trouxe, né? O diagnóstico violento, né? Sem pesquisa, sem conversa com você, sem pergunta, né? Você disse, ele não me perguntou, ele não pesquisou, eu não participei do meu processo, né? Então, ele acaba sendo um diagnóstico violento. Então, além da medicação embotar a gente, anestesiar, porque não deixa de ser uma droga, né, gente? A gente tem que lembrar, é lícita, mas... Impede, né? Nos Exato. impede. Exato, de conectar com essa força interior. Além disso, ela pode causar questões muito problemáticas, né? Como você colocou, os efeitos colaterais às vezes são piores, né? Ou tão. Ah, eu levei mais de 2 anos para me livrar do efeito colateral. Exato. Então, assim, é realmente muito importante a sua fala. Grata demais. Eu tô olhando aqui no relógio. A gente tá fechando 1 hora de live, né? Que eu acho que é um tempo bom, né? Passou rápido, né? Eu também não me dei conta, tava aqui bem Eu não imersa. marquei aqui, tava com medo já. A gente começou às 8, falta 2 minutos para as 9, né? Então, eu não sei se Ai, a que bom que bateu certinho. exatamente, né? Então, o que eu acho que é importante a gente terminar dizendo, né, Fabiana, para a gente também não ser irresponsável, afinal de contas, a gente também trabalha com saúde mental, né, com pessoas em sofrimento psíquico. Existem sim condições, né, que realmente estruturas psíquicas e condições, momentos que são muito delicados, que são complexos e que vão precisar, sim, feito um bom diagnóstico, né? A pessoa participando junto com o seu médico da construção desse diagnóstico, vão precisar sim de Importante, medicação. muito importante. Muito importante, né? Elas vão precisar da medicação, mas o que a gente vê é que, assim, segundo aí dados da Organização Mundial de Saúde, né, o nosso Ministério de Saúde aqui, mais da metade dos diagnósticos, eles são equivocados.
né? Mais da metade das pessoas que estão sendo medicadas são medicações equivocadas, e das pessoas que recebem que são recomendadas, né, prescritos de medicação, mais da metade dessas pessoas também não fazem o uso corretamente. Ou seja, É que eu acho que, como eu falei, o processo terapêutico não tem como não existir, né? Mesmo com a medicação ou com um psiquiatra, né? A terapia, ela é importante, ela é fundamental nesse processo, porque a medicação, ela em algum momento deve se desapegar, né? Só que ela não vai da noite para o dia cortar esse vínculo. Então, a terapia, ela faz com que ela vá desapegando, ela vai não precisando, né? Não que ela não vai precisar em outro momento, mas naquela situação ali existe um início, um meio e um fim, para que a exato. pessoa caminhe com as próprias pernas. Exato, exatamente. Então, é preciso realmente, paralelamente, o uso, se for fazer, né, o uso da medicação, é preciso, paralelamente, ter um acompanhamento psicoterápico para que você possa elaborar os seus dramas, as suas angústias, o seu sofrimento, né? E realmente ter um processo de cura, de integração que seja mais multidisciplinar, né? Que a gente possa envolver os aspectos psicológicos, os aspectos sociais, os aspectos culturais, tudo isso precisa ser escutado, né? E desenvolver um estilo de vida, né, favorável também. Não é só a medicação, ou não é só a terapia, né? Você vê, a Fabiana Exato. foi É um foi conjunto. caminhar, né? Foi fazer, tem gente que faz aula de dança, vai meditar, vai, enfim, conectar com a natureza, né? Existem vários recursos, né? Então, nós somos seres integrais, né? Nós somos seres biopsico-espirituais, né? Como nos lembra aí a Organização Mundial de Saúde também. Então, tinha muito mais para ser dito, mas a gente vai encerrar aqui, né? Que senão fica bem, bem extenso. Mas eu te agradecer mais Faremos uma outros vez. tópicos. Com certeza, com certeza. Acabou que nem deu tempo de eu contar também a minha história, mas eu sou psicóloga e também tenho sofrimento, passei por sofrimentos significativos, né? Esses sofrimentos psíquicos, também superei, né? Também fui diagnosticada com o mesmo diagnóstico que você, com bipolar, e recebi enfim, uma medicação chamada lamotrigina, que é um estabilizador de humor. E, enfim, na segunda semana eu desisti, porque era tanta coceira no meu corpo, umas coisas esquisitas que foram acontecendo no meu corpo. E aí eu olhei para mim e falei assim: qual é, Clarissa? Olha para você, você tem condições, né? Você tem condições de olhar para essa dor, né? Porque essa dor é professora, essa dor é mestra. E aí eu fui viver a minha Exato. história, né? E superei também. Assim, então, rapidamente, né? É isso. Muito obrigada, minha querida. E coragem aí, Eu que né? Para agradeço. todos, para a gente superar os nossos sofrimentos, que podem ser engrandecedores também, se a gente tiver essa disponibilidade que você teve, né? Eu quero superar, né? É que nem respirar, né? Eu quero respirar, né? Tô lá no fundo Exato. do mar, Exato. né? E você tem que ter a vontade de Eric, a gente superação. vai continuar outro dia, Eric, porque a gente tem muito assunto. Muito assunto. Exatamente. Então, que a nossa vontade de superar seja a mesma da vontade de quem está mergulhado lá, afogado, de ir para a superfície para respirar. Valeu, pessoal. Valeu, Fabiana. Beijo, muito Um beijo. obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Se dispor é muito mais importante do que mostrar que a gente pode ajudar. Primeiro, a gente tem que mostrar que a gente também passa por isso o tempo todo. Com certeza. E se passamos. Valeu, minha querida. Um beijo no seu coração. Tchau, pessoal. Obrigada pela Obrigadinho. companhia. Tchau, obrigada.